A cada ano, milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos. E não é só o lixo que é deixado na praia. O plástico jogado na rua vai para o esgoto, que vai para o rio e acaba no mar. Considerado um dos grandes vilões do meio ambiente, o plástico tem inúmeras qualidades e utilidades. O problema começa quando ele é descartado de forma errada. E para falar de uma relação de consumo mais consciente com o plástico, nós recebemos hoje o Miguel Baiense, que é presidente do Instituto Socioambiental dos Plásticos, a Plastivida. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, obrigado, prazer. Prazer é nosso. Bom, vamos começar, explica um pouquinho para a gente então o que é a Plastivida. A Plastivida é uma entidade de classe que discute os aspectos socioambientais dos plásticos. Então, o nosso papel é discutir educação, conscientização sobre o descarte, sobre o consumo dos plásticos e de produtos, para que a gente traga para dentro dessa temática de vilanização dos plásticos tão em voga hoje em dia, um entendimento, informações que façam mudar os nossos comportamentos em relação a ele. A grande questão é exatamente essa, é mostrar à sociedade como ela deve se comportar para continuar tendo esses benefícios dos plásticos no nosso dia a dia, no seu dia a dia, sem causar os impactos ambientais que a gente tem visto hoje. E a gente pode dizer que a gestão inadequada do lixo urbano, a destinação incorreta aí dos resíduos, que muitas vezes são lançados na rua, nos rios, como a gente falou aqui, são aí a principal causa desse problema? Perfeito. A gente tem alguns trabalhos, estudos com a USP, o Instituto Oceanográfico da USP, em que já há 7 anos a gente vem monitorando para entender essa temática. E nós observamos que 80% do lixo presente nos mares vem do continente. O fato é que a gente esquece daquela aula de geografia, né, que o rio corre para o mar. Então, o rio que passa na minha casa, na minha rua, se eu não gerir bem o meu lixo, vai parar no mar. E não importa se é plástico, se é papel, papelão, o que seja, que boie e aquilo vai boiar e vai parar no rio. Então, a gente precisa entender essa temática. Cerca de 20% apenas do lixo presente no mar é gerado na própria região, na região costeira. Então, por exemplo, são embarcações turísticas que descartam inadequadamente o lixo no próprio oceano. São os turistas que vão à areia da praia e fazem um consumo exagerado de produtos, é verdade, não só plástico, mas de qualquer outro tipo, e descartam de forma incorreta. E aí você não tem uma coleta seletiva adequada, a maré sobe, pega aquilo, varre a praia e leva para o mar. E a gente observou também, especialmente aqui em São Paulo, onde a indústria pesqueira é muito grande, que você tem muitas redes, né, dos pescadores que são descartadas de forma inadequada. Então é importante a gente ter essa parceria com as universidades para entendermos os problemas e vermos como devemos nos posicionar, seja a sociedade, seja o poder público, sejam próprias indústrias, e indústrias não só fabricantes dos produtos, mas também as usuárias, para que a gente mude o nosso comportamento e a gente minimize os impactos ambientais. E o Miguel, ele trouxe alguns copos, esteve recentemente na Rússia, né, acompanhando a Copa do Mundo, e trouxe alguns copos de plástico aqui para mostrar para a gente. Fique à vontade. Que é uma experiência que eu tive, né, já tinha tido essa experiência na Copa do Brasil, em que as pessoas vão aos estádios e consomem cerveja, bebida, água e ganham esses copos. E ao final de cada jogo, cada pessoa sai do estádio com 15, 20 copos. Né? Isso reflete exatamente a falta de conscientização no consumo, né? Porque basta um copo desse para que eu consuma cerveja ou refrigerante no meu filho, se for o caso, e assim por diante. Mas não, ao invés de você ter um sistema de coleta seletiva dentro do estádio, organizado pela FIFA, por exemplo, ao invés de a gente ter a consciência de que basta ter um desse, eu quero trazer 20, 30 copos. Eu assisti a 3 jogos e eu trouxe 23 copos. É uma maluquice. E ainda mais se eu pensar que neste copo eu tenho o plástico, eu tenho um pedaço de papel, que se eu tirar aqui e não tivesse molhado, acenderia uma luz e ficaria piscando. Então eu tenho papelão, eu tenho uma bateria, eu tenho um circuito com a lâmpada de LED, que é vidro. Então eu tenho algo multimaterial que inviabiliza a reciclagem, inclusive. Isso aqui eu vou descartar em algum momento, porque não é o tipo de copo que eu vou usar na minha casa. Para eu lavar isso daqui, vou consumir um volume de água muito grande. Então, são todos esses pensamentos que nós precisamos ter, ao invés de olhar para aquele estádio e falar assim, olha, o copo daquele estádio não pode ser de uso único, que é o copo comum, o copo descartável. Deve ser, na nossa ótica deve ser, e a gente precisa reutilizar esse copo cada vez que eu fosse encher o meu copo com cerveja, por exemplo, ou refrigerante, por exemplo. E a partir daí, ter uma coleta seletiva que quando eu saísse do estádio, eu deixasse o copo lá.
para que ele fosse coletado e reciclado. Esse é o tipo de educação e de mudança de pensamento que nós temos que ter. E você sabe que a gente tem aqui, inclusive aqui na Câmara, um projeto de lei aí que está sendo discutido, que proíbe o fornecimento dos canudinhos, os canudos plástico, o fornecimento deles aos estabelecimentos comerciais aqui da cidade, né? É um projeto aí do vereador Reginaldo Trípoli, do PV. É importante a gente ter iniciativas, políticas públicas nesse sentido? O importante é que a política pública traga o incentivo à conscientização. Aqui na própria Câmara havia um projeto de lei que bania o isopor, que é um tipo de plástico e é 100% reciclável. A Plastivida fez uma parceria com o vereador Natalini, Gilberto Natalini, e hoje na frente da Câmara dos Vereadores de São Paulo existe um ponto de entrega voluntária de isopor, em que a população traz e aquele isopor vai para a indústria de reciclagem. Então, ao invés de você ter um projeto de lei que proíba algo, achando com aquele achismo nosso de que vai preservar o meio ambiente, por que não propor um projeto de educação para ser praticado dentro da Câmara dos Vereadores para coleta seletiva, para conscientização? Hoje a Câmara de São Paulo gera por semana um PEV completamente cheio de isopor que é destinado à reciclagem, ao invés de ficar no meio ambiente. No começo do processo, a cada 2 meses nós víamos retirar. Demoravam 2 meses para que o isopor chegasse ali. Hoje, a cada semana, exatamente, hoje a cada semana nós retiramos os plásticos. Para o canudo a mesma coisa. Ninguém quer o consumo excessivo de canudo. Qualquer lugar que eu vou, quero um canudo, Não, a gente precisa saber por que usa o canudo. O canudo é higiênico. Em alguns momentos ele é fundamental para a higiene. Agora, o que a gente não quer é que as pessoas utilizem de qualquer jeito, muito menos que uma política pública bana os canudos por banir. Porque acha que preservaria o meio ambiente. Hoje os canudos são feitos de vidro ou de metal. Para você pegar um canudo de metal e lavar, você consome um volume de água absurdo e você traz outros impactos ambientais. Tá certo, Miguel. Bom, queria agradecer então a sua participação. A gente conversou aqui hoje com o Miguel Baiense, que é presidente do Instituto Socioambiental dos Plásticos, a Plastivida. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado.